Olá, você, pessoa criada única e especial, simplesmente se alegre com você, em você. E mais essa semana que está terminando, sexta-feira, café da tarde com esperança. Que você tenha uma sexta-feira incrível, fantástica, extraordinária, nos desafios que restam dessa semana. E na reflexão da semana nós falamos das coisas que Deus detesta. E hoje o nosso café da tarde, a nossa reflexão, o nosso bate-papo, a nossa resenha vai ser justamente o amor incondicional de Deus. Apesar de muitos negá-lo, de muitos não querer saber de um relacionamento com Ele, de ter haters, Ele tem um amor incondicional por esses 8 bilhões de pessoas. Ele compara esses 8 bilhões a gafanhotos e gafanhotas pelo mundo. E mesmo assim, Ele tem um amor incondicional, mesmo você negando, rejeitando, não querendo saber. E nós vamos conversar sobre isso. O amor incondicional dele começou lá atrás. Ele criou antes do ser humano os anjos, arcanjos, serafins, querubins, para um relacionamento com Ele, para que muitos cantem para Ele, o coral celestial, que canta para Ele, para o eterno, para o dono da vida, porque te faz respirar. E lá atrás começou o primeiro hater do universo, que hoje ele é o príncipe desse mundo, o inimigo das nossas almas. Ele é o hater de Deus. Ele quis ser igual a Deus. Olha só que incrível. Quis ser igual a Deus e Deus falou: filhão, não dá, eu te criei. Você já é incrível, único e especial. Você está abaixo de mim. Contente-se. Alegre-se. Ele não quis se igualar. E nós falamos na reflexão, 1/3 juntamente com ele caiu. E hoje ele é o hater dos seres humanos, porque ele não gosta do ser humano. E aí ele influencia o ser humano para o mal. Só que Deus, na infinita bondade, grandeza dele, compaixão, Ele está nos dando chance a cada manhã, Ele está nos perdoando e falando assim: filhão, filhona, você que não me conhece, eu estou te dando a oportunidade de você se relacionar comigo. Como é que você sabe que eu te amo? Porque você está vivendo. Enquanto a vida, você está tendo a oportunidade de se relacionar comigo, mesmo que você não queira. E eu te amo. Só que a decisão, ela é sua de querer me amar ou não. Olha o papel incrível de Deus para com você que não conhece. Ele te ama, incondicional. Ele tem um amor incrível por você e Ele está te dando essa oportunidade de você se relacionar com Ele. Mas você se ama? Porque para você amar a Deus, você primeiro precisa se amar. Você precisa se olhar no espelho. Você precisa abrir a câmera do seu smartphone e olhar esse design incrível, único e especial que é você, e você precisa se amar. Você precisa se gostar. Você tem que gostar de você mesmo. Você tem que se achar incrível, único e especial. Por exemplo, eu tenho esse testão aqui, mas eu me amo, eu acho essa testa linda. Esses olhos, esse nariz, esse orelhão que Deus me deu, essa boca, eu me amo, eu me acho lindo. E tem que ser assim, porque se eu não me amar, quem vai me amar? Se eu não gostar de mim, quem vai gostar? Então, em primeiro lugar, eu tenho que me amar. Eu tenho que se alegrar comigo, com essa pessoa única e incrível especial que Deus criou no meio de 8 bilhões. E você tem que fazer a mesma coisa,
a cada manhã se alegrar com o dono da vida e se alegrar em você com você e se admirar. Se olhar no espelho, se olhar na câmera do seu smart e se admirar. E agradecer a Deus pela pessoa incrível, única, especial que você é. Aí você fala assim, mas como que eu posso saber? Já começa que você, a tua impressão, a tua digital, ela é única. Em 8 bilhões, em mais de 8 bilhões, ela é única. Você é único, não tem ninguém igual a você. Pode ter um sósia aí espalhado pelo planeta, mas não vai chegar a ser igual a você, porque você é lindão e lindona. Então a primeira coisa que você tem que fazer é você se alegrar com você mesmo. Para que assim você possa ter as condições de reconhecer o amor incrível e imensurável do Eterno, do dono da vida, do teu Pai que te criou, porque você é uma criatura única, incrível e especial. E aí você passa a ser filho quando você aceita esse amor dele. A cada manhã você está sendo perdoado. Quando você aceita que Deus, que você não pode vê-lo, que ele nos criou a sua imagem e semelhança, ele tem cabeça, tronco e membros, só que o corpo dele é um corpo glorificado, diferente, mas ele nos fez a nossa imagem e semelhança dele. E aí, quando você o aceita, porque ele se revelou em Jesus, Jesus ele veio, viveu, morreu, ressuscitou, está ao lado do Pai e deixou o Espírito Santo para continuar o ministério dele, para continuar a faculdade da vida para mim e para você. E quando a gente o aceita, entende quem é Deus, quem é Jesus, e realmente reconhece que nós somos pecadores, porque ele morreu na cruz pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância, paz verdadeira, alegria completa. E aí, quando a gente reconhece isso, a gente passa a ter uma novidade de vida. Uma novidade de vida, a gente passa a viver segundo, minutos e horas de cada dia incrivelmente independente dos desafios, das circunstâncias, do que nós temos que resolver e fazer. E aí a gente tira de letra os haters da vida, porque Deus, ele tem um hater dele, que é Satanás, que é o príncipe desse mundo. Até hoje, só que o fim dele já está decretado, é o hater de Deus. E Deus ele não tem nada a ver com isso, porque Deus criou anjos, arcanjos, querubins, serafins, só que teve esse que resolveu se rebelar. Tá tudo certo. Só que Deus é Deus, ele é. Ele fala, eu sou. Quando ele chegou para Moisés, Moisés perguntou, como é que eu vou falar para o povo que você que está falando? Você simplesmente vai falar, o eu sou mandou falar e ponto final. Ele é. Ele é. E Jesus também teve os haters dele. Teve gente que não gostava, que acusava, que falava. Só que Jesus, ele tirava de letra. Mesmo assim ele amava, mesmo assim ele incentivava, mesmo assim ele afirmava a pessoa, você é. Só que você é que tem que acreditar em mim. Você primeiro tem que acreditar em você, que você pode ser, que se você crê em mim, você pode resolver qualquer problema. E assim a vida é. Jesus teve haters. Se Jesus teve, eu e você nós vamos ter também. Mas sabe o que tem de bom em ter hater? É porque os haters, na verdade, eles não conseguiram se curar com eles mesmos. A maioria dos haters, eles têm problemas que eles tiveram no passado, marcas, feridas que eles não conseguiram superar. Essa é a grande verdade. E aí, como eles não conseguiram superar, não conseguem se amar, eles têm que pegar alguém papato. E aí eles começam a falar, a acusar, a querer ser você
que ele não precisa ser você, não precisa ser eu, porque ele já é uma pessoa única, incrível, especial, só que ele não está enxergando isso. E aí, você e eu não podemos fazer nada. Nós temos que fazer simplesmente a nossa parte de amar a Deus acima de todas as coisas, reconhecer que nós estamos respirando e vivendo por causa dele. Isso já é incrível. E aí nós vamos poder amar o nosso próximo como a nós mesmos, amar os nossos pais, as nossas irmãs, os nossos irmãos de sangue. Vamos poder amar a nossa esposa e o nosso filho. Vamos poder amar o nosso colega de trabalho. Vamos poder amar o nosso amigo, que nós temos afinidade, que nós escolhemos para ser amigo, independente do que ele vai fazer por você. Você escolhe. Você vai poder amar o colega do lazer. Mas somente com essa visão e com essa experiência com o dono da vida, que você vai poder se amar, que você vai poder amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. E aí você vai entender esse amor incondicional do dono da vida. E a sua vida ela vai ficar bem mais leve, bem mais incrível, quando você tem essa visão, esse discernimento e passa a ter essa experiência. Mas aí são escolhas de cada um. Que nem, por exemplo, semana passada eu tive com 2 pessoas. E aí, do nada, uma delas começou, deu uns 5 minutos nela, que ela começou a falar que eu queria ser igual a ela, que eu queria morar onde ela mora, e tal, e tal, e tal, e eu só ouvindo. E aí eu fiquei analisando, meu Deus do céu, caramba, ela não conseguiu ainda se curar do passado dela. Aí quando a pessoa se retirou, eu virei para a pessoa do lado, a pessoa ficou olhando para mim, eu para ela, sem entender nada. E simplesmente eu falei assim, é triste. Eu fico com pena. Mas o que eu posso fazer? Porque eu, por exemplo, com essa pessoa já conversei mais de 7 vezes, que eu saí, fui conversar, dei a minha opinião, fui ser ouvido, ouvi, deixei falar. Só que essa pessoa, ela não quer mudar, ela não quer se curar, ela não quer se tratar, ela não quer reconhecer que ela é. Tem coisas ainda que ela não conseguiu deixar para trás. E aí eu não posso fazer nada. E o que eu posso fazer? Simplesmente eu tenho que amá-la. Mas ela no canto dela e eu no meu, porque não dá. Eu cheguei à conclusão que não dá para caminhar. E a vida é assim. Porque é a pessoa que precisa olhar para ela mesma e eu tenho que olhar para mim mesmo. Por exemplo, tem coisas que se eu pudesse voltar atrás, talvez 2, 3 coisas, que eu mudaria, mas não dá. Eu tenho que olhar, analisar, refletir e daqui para frente fazer diferente. E é assim a vida. E assim a vida, ela fica mais leve com você e com aqueles que estão à sua volta, mas tudo começa em você. Em você reconhecer que Deus te ama, além do que você pode imaginar. Ele tem um amor imensurável por você. E Ele quer ter um relacionamento íntimo com você. E depois que você passa a amá-lo acima de todas as coisas, você passa a amar o seu próximo como você mesmo. Independente de quem a pessoa é. Até os haters da vida você vai olhar e você vai pedir a Deus que tenha misericórdia e que Ele, em algum momento, Ele venha se enxergar e venha ver a pessoa incrível que Ele é. E assim é. Então eu quero dizer para você que não o conhece, que está comigo aí pela primeira vez, Deus tem um amor imensurável por você. E enquanto a vida
há esperança para você, mas é você que vai decidir se você quer amá-lo ou se você não quer, se você quer continuar desse jeito, tocando a sua vida e deixando a vida te levar. Porque são escolhas. Só que tem uma questão, é a questão aonde você vai passar a sua eternidade. Porque eu e você somos eternos. Agora a questão é, nós vamos viver eternamente ou nós vamos morrer eternamente? Porque a morte eterna ela é simples assim. Sabe o que vai acontecer? Choro e ranger de dentes eternamente. Sendo que se você aceitar esse plano incrível do dono da vida, que ele morreu, ressuscitou por você, pelos seus pecados, seus erros, e você tem a vida eterna, paz, verdadeira alegria completa, é você aceitá-lo, entender e você vai viver eternamente. Você vai viver eternamente, porque Jesus ele já está pronto, montado no cavalo, isso a gente vai falar mais para frente, pronto só para o start de Deus de vir nas nuvens e arrebatar. Primeiro os mortos vão ressuscitar, arrebatar quem está vivo nas nuvens e vamos nos reunir com ele num grande buffet até que a grande tribulação comece e termine aqui. Vai ser um caos total. Quando eu der os detalhes para você, você vai ficar impressionado. O que tem em Apocalipse, vai ter uma cidade que ela é visitada, uma das mais visitadas no mundo, que ela vai ficar em cinzas. Olha só que impressionante. Ela vai ficar em 1 hora em cinzas, já está decretado. O dono da vida falou, ela vai ficar em cinzas. E quando você souber que cidade é essa, você vai ficar estarrecido, mas já está decretado, está no nosso manual e você acredita se você quiser. Então, para a gente encerrar esse café da tarde com esperança, você que não conhece, entenda uma coisa, enquanto você está vivo, Deus, Ele te ama e quer te dar um novo. Ele quer que você viva um novo em tudo, com você, em você, com os seus pais. Se você é casado com a sua esposa e os seus filhos, viver um extraordinário com a sua família, viver um extraordinário no seu ambiente de trabalho, viver um extraordinário no seu lazer com os seus colegas, seja na sua bola, no seu tênis, seja na sua caminhada, seja na sua pedalada. Ele quer que você viva segundos, minutos, horas, semanas, meses e anos incríveis. Mas depende de você. Depende somente de você. E posso te dar um conselho. Se ame. Deixa de ser hater. Se ame. Olhe no espelho. Abra a câmera do seu celular e veja a pessoa incrível, maravilhosa, única que você é, no meio desses 8 bilhões de gafanhotos e gafanhotas. E Deus quer que você seja um sacerdote e uma sacerdotisa dele, para você poder ser inspiração para os outros. Para que você seja uma pessoa incrível, única, especial, quando você chegar, as pessoas vão te admirar, vão se alegrar e vão querer estar com você. Essa é a ideia do dono da vida para mim e para você. Mas aí depende de mim e depende de você. Porque ele amou o mundo de tal maneira que ele se deu em Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí o profeta Isaías fala no arrependimento e no descanso está a minha salvação, na quietude e na confiança está a minha força. Mas eles não quiseram. Teve muitos judeus que não quiseram e não querem até hoje.
vão ter que passar pela tribulação. Só que muitos quiseram e aceitaram essa promessa incrível. Na quietude e na confiança está a minha força nele. E aí eu passo a viver segundos, minutos e horas incríveis, independente das circunstâncias, independente se a minha conta tem milhão, ou se ela está zerada. Independente se eu estou empregado ou desempregado, mas na hora certa Deus vai abrir as portas. Independente se eu tenho hater ou não tenho hater, eu vou estar num êxtase só comigo mesmo. E é assim que é, nesse relacionamento incrível, único, com o dono da vida, com Jesus e com o Espírito Santo, que Ele quer para mim e para você. E você que já tem, glória a Deus, aleluia, se alegre, influencie e faça a sua parte, que eu tenho procurado fazer a minha. E vamos continuar naquela nossa corrida da oração, que ela é espetacular. Eu tenho orado por você que tem me acompanhado, pela sua família, por todos os seus planos, projetos, afazeres, seus relacionamentos, que seja incrível, único, especial, e que você continue a orar por mim também, pela minha família, e para que aonde a gente esteja, a gente faça a diferença, a gente seja aquele holofote que as pessoas vão ver, vão ficar impactadas e vão falar o que acontece com esse e com essa. E elas vão querer saber, e aí é a hora de você falar e elas terem a experiência também. Porém, contudo, todavia, entretanto, vai ter muita gente que não está nem aí, não vai querer, mas não tem problema. Não tem problema, deixa cada um no seu quadrado e cada um decide o que quer fazer da sua vida incrível, única e especial. Se ela abrir a porta do quadrado dela, você entra e expõe. Se ela não abrir, não tem problema, toca, porque sempre vai haver alguém que vai abrir a porta do quadrado dela para você entrar, ceiar, tomar um café, um chá, almoçar, jantar, para você compartilhar e colocar esse amor incrível, único e especial que o dono da vida deu para mim e deu para você e quer dar para você que não o conhece. Amém? Que você tenha uma sexta-feira, um happy hour incrível, seja com você sozinho, seja com aqueles seus colegas e amigos, uma noite maravilhosa, um sábado e um domingo espetacular. E nós vamos voltar na segunda-feira com a reflexão da semana. Prazer incrível em falar com você. Um abraço grandioso no seu coração com amor, ágape. E a gente se encontra na segunda-feira, na reflexão da semana. Tudo de bom. Que Deus te abençoe grandemente.